Olá a todos, sejam bem-vindos. As aparições de Nossa Senhora, Fátima, Lourdes, Guadalupe, eram coisas do demônio? Era o demônio que apareceu para os três pastorinhos, para Santa Bernadette? Ou era de fato a Virgem Maria, Nossa Senhora? Porque os protestantes, né, os evangélicos, não vou generalizar, é claro que nem todos, né? Eu digo os que não respeitam o catolicismo romano, mas aqueles que tentam combater a Igreja Católica, né, vão dizer que as aparições de Nossa Senhora, de Fátima, Lourdes, era na verdade o demônio, né? Era o diabo, era uma entidade. Mas primeiro a gente tem que entender a, a concepção de diabo e demônio, né? Porque historicamente não é a Bíblia que diz que fala sobre a queda do diabo, né, a queda dos anjos, e sim o livro de Enoque, um apócrifo, que fala sobre a queda dos anjos. Quando Isaías cita lá, Isaías 14 cita a queda da estrela d'alva, Lúcifer, na verdade aquela passagem é uma alusão que os padres fizeram para se referir à queda do diabo, mas na verdade, historicamente, se refere a Nabucodonosor, né? É uma sátira ao rei da Babilônia. E parece que foi na Idade Média que os padres católicos viram ali a queda do diabo, né? Mas explicitamente o Antigo Testamento não fala sobre o diabo, porque a gente tem que entender a palavra Satã, que vem do hebraico, satanizar, adversário, que na verdade é um verbo. Então, tanto pessoas como nações, como o próprio rei, como o próprio diabo, por assim dizer, o próprio anjo caído, é chamado de Satanás, né? Ou de Satã. Bem que para os judeus, quando Satã se apresenta lá no livro de Jó, junto com os filhos de Deus, ele é um anjo acusador, e não o diabo. Mas os judeus acreditavam em espíritos imundos ou espíritos malignos, né? Como Azazel, Lilith, Seirim, Asmodeu. Essa concepção de diabo é uma que os judeus herdaram, né? E também os cristãos. Era uma ideia adotada da Mesopotâmia, Mesopotâmia, né? Porque eles acreditavam em vários deuses. A Cabala herdou essa ideia de demônios dos mesopotâmicos. E isso influenciou o judaísmo rabínico, né? No tempo de Jesus. Até os cristãos adotaram a concepção de demônio dos gregos e dos romanos. Porque para os gregos e para os romanos os demônios, daimon ou daimones, eram deuses, divindade, bons e ruins. Então, historicamente, né, falando assim, porque tanto católico como protestante ou evangélico acreditam no demônio, no diabo. Mas, historicamente, os judeus, os cristãos, herdaram essa ideia do diabo, de demônio, de outros povos, da Mesopotâmia, dos gregos.
dos romanos. Como nos evangelhos ensina, quando Jesus expulsava demônio, curava doenças, os antigos, principalmente o povo judeu e os cristãos, lá nos evangelhos, né, acreditava que doenças eram de origem demoníaca. Mas essa ideia vinha dos gregos. Os gregos acreditavam que as doenças eram causadas pelos demônios. Aqui historicamente, então, o demônio, o diabo e os demônios é influência de outros povos, né? Adotado pelos judeus. Porque Satã se referia a Deus, aos povos, às nações inimigas de Israel, a pessoas propriamente dita, quer dizer, adversário, né? E ao próprio anjo caído, né? Historicamente. Então, nessa ideia, por assim dizer, se levasse ao pé da letra, o diabo e o demônio não existiria. Mas aí pode ter um fundo de verdade, né? Porque existe a demonologia que estuda os demônios, né? E seria as aparições de Nossa Senhora de Fátima, Lourdes, Guadalupe, na verdade o demônio, né? Porque para dizer isso, o crente, o protestante, tem que se basear na Bíblia, né? Só como eu disse, demônio, diabo e demônios é uma concepção de outros povos, não era dos judeus e dos cristãos, né? Os daimônios, divindade. Mas o crente acredita na Bíblia, né? Tudo que está na Bíblia, só que tudo não está na Bíblia é acréscimo, é interpolação, é influência de outros povos, né? Mas aí essa é a parte histórica, né? Essa ideia de demônio, diabo. É claro que com o tempo o judaísmo foi desenvolvendo a demonologia, né? Se o crente, o protestante levasse o pé da letra, tinha que se basear no livro de Enoque, o livro que eles não aceitam, né? O livro de Enoque, a Cabala que pegou emprestado os demônios da Mesopotâmia, o judaísmo rabínico que pegou essa ideia da Cabala, o cristianismo primitivo que pegou essa ideia do judaísmo, né? Porque demônio, assim, em termos, não existe, né? Eram deuses dos gregos, era deuses dos romanos, Zeus, Hermes, né? Os deuses menores. Qualquer um que busca em dicionário vai ver lá em dicionário grego bíblico, demônios, daimônios, divindade, gênios, né? Nada a ver com espírito maligno ou com anjo caído. Nos dicionários gregos dicionário grego bíblico, né? Os léxicos grego, quando a gente pesquisa a palavra demônio, nada a ver com espírito maligno, espírito imundo dos judeus, né? Nada com anjo caído dos judeus, que na verdade é de origem apócrifa, porque o Antigo Testamento não fala sobre a queda dos anjos. Então, essa é a parte histórica. Então, assim, biblicamente falando, e lá no grego bíblico, né, nos dicionários grego bíblico, demônio é uma crença dos gregos, né? Nada a ver com o espírito imundo,
ou com o anjo caído dos judeus. Essa é a parte histórica, porque o protestante teria que se basear na Bíblia, né? Só que na Bíblia, como eu disse, a influência de outros povos, essa parte de demônio. Essa é a parte histórica. A parte da demonologia é um estudo sobre os demônios. Os anjos caídos, o espírito maligno, o espírito impuro. A Bíblia diz que Deus não é o Deus da confusão, né? Por que ele permitiria o demônio confundir a mente das pessoas, a mente dos cristãos? Porque nós católicos também somos cristãos, né? Temos uma origem cristã. Historicamente, temos origem cristã. Né? Somos cristãos bem antes dos protestantes, né? Porque na Bíblia tem carta aos romanos, né? Que se refere à igreja de Roma. E a carta de Pedro, que se refere à igreja de Roma, né? Onde historicamente o Papa é sucessor de Pedro, os bispos sucessores dos apóstolos, né? Até Irineu de Lyon afirma isso no século II, discípulo ou amigo de Policarpo, que era discípulo de João, apóstolo de Jesus. Até os pais da igreja confirmam que há uma sucessão apostólica na igreja de Roma. Mas isso é parte da teologia e da história. Então Deus não é o Deus da confusão. Por que ele permitiria que o diabo, o demônio, aparecesse em forma de Nossa Senhora para confundir e fazer milagres publicamente para confundir a mente das pessoas? Afinal, Deus não é o Deus da confusão, né? E o que diz a Bíblia, o que diz a demonologia? Em alguns casos, Deus permitiu, e Deus permite que, de fato, o diabo apareça e que, de fato, o diabo faça milagres, sinais, prodígios. Por exemplo, na Bíblia, lá, quando Moisés e Arão enfrentam os magos do Egito, Moisés transforma a vara dele, o cajado dele, em serpente. Os magos do Egito fazem o mesmo. Moisés faz aparecer rãs, mosca, transforma a água em sangue. Os magos do Egito fazem o mesmo. Porque assim, na ideia da demonologia, que seja mito ou real, aquela história, né, a gente não sabe, na ideia, o diabo imitava, através dos magos do Egito, imitava os mesmos prodígios, sinais, milagres que Moisés fazia. Os magos do Egito, os encantadores, né, os mágicos do Egito fazia, porque nessa ideia o diabo, na verdade, era o demônio, né, os demônios que imitava esses sinais, os mesmos sinais que Moisés fazia. Porque sim, o demônio é poderoso, né? Então, a gente pode concluir que isso era um poder do demônio. Mas, como eu disse, em alguns casos, Deus permite que o demônio faça milagres, sinais, prodígio, e que apareça. Outro exemplo é nos grupos, ou seita satânica, quando você reúne os adoradores do diabo, nas missas satânicas, missas negras, o culto satânico privado, né? Ou na igreja deles, ou na casa deles, quando o diabo é invocado, ele aparece.
para aqueles satanistas. E ali ele pode realizar algum milagre, alguma cura, né, milagrosa de alguma doença, algum sinal. Então, particularmente, o diabo aparece e faz milagres para privado, por assim dizer. Porque Deus não permite que o diabo apareça em público, seja forma de dragão, seja forma de monstro, seja forma de anjo, seja forma de Jesus, seja forma de Nossa Senhora, ou Virgem Maria, ou de algum santo, ou de algum papa, em público. Deus não permite que o diabo apareça na forma dessas pessoas, fazendo um milagre para confundir as pessoas, porque Deus não é o Deus da confusão. Porque a própria Bíblia diz que só no final dos tempos Deus vai permitir que Satanás faça sinais no céu, mande fogo do céu, faça prodígios. A Bíblia nos ensina em Apocalipse que no fim dos tempos, em Apocalipse 13, 13 e 14, fala-se desses prodígios, né? Entre, fala desses prodígios, ou seja, só no final dos tempos que Deus vai permitir que o diabo publicamente, para todo mundo ver, todo o planeta ver, vai permitir que o diabo faça sinais, prodígios, que mande fogo no céu. Então, por enquanto, o poder do diabo é limitado. Por mais que ele queira usar todo o seu poder, Deus não vai permitir. Porque é limitado. Né? Então, Deus não é o Deus da confusão. Ele não vai permitir que o diabo apareça publicamente fazendo milagres em forma de Jesus, em forma de Nossa Senhora, para confundir a mente das pessoas. Então, se Nossa Senhora apareceu para três pastorinhos ou para Santa Bernadette e fez um milagre no céu, como o milagre do sol, não era coisa do diabo. Né? Para nós católicos, para psicólogo, é Deus fazendo milagres em honra a Nossa Senhora. Né? Qual a forma que os demônios têm quando aparecem para os homens? Os demônios não têm uma forma visível determinada. Ela é imaterial. No entanto, caso eles se manifestassem de forma visível, poderia adotar a aparência que desejassem. Qualquer forma, por mais bela que seja humana ou angélica, né, anjo, está no âmbito da capacidade do seu poder. Ou seja, o demônio é poderoso, só que Deus limita os poderes do demônio. Poderia mostrar-se a comparência de um sacerdote conhecido, do nosso confessor, do Santo Padre, do Papa. Como é lógica, tal situação criaria uma insegurança total. Por isso, Deus não a permite. Deus não é o Deus da confusão. E Deus, buscando o nosso bem, não somente não permite esse tipo de aparição tão enganosa, como sequer permite que ele se mostre de qualquer maneira, ao não ser de determinados modos, com o objetivo que não fique claro que somos como crianças aos olhos deles, né? Assim, a ele, Deus somente permite parecer como sombras em movimento, como coisas monstruosas, como homens pequenos de cor muito escura. Aí tem essa última forma de mostrar-se visivelmente como homenzinhos escuros e pequenos aparece repetidas vezes na tradição literária cristã, desde a época dos padres do deserto, não somente nesses casos, mas ainda com Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Lisieux, em um dos seus sonhos, em outros casos, como o da menina Alexia, em 1971, tornaram a aparecer homens pequenos de cor muito escura.
Quando dizemos que Satanás é um dragão ou serpente e o que queremos dizer é que ele tem um caráter monstruoso, feroz, venenoso e astuto desses seres. E em caso algum tem essa forma visual, já que continua sendo um anjo, um belíssimo anjo em sua natureza, ainda que repugnante em seu aspecto moral. Então, o demônio não tem forma de serpente ou dragão, né? Ele é astuto como esses animais. O demônio, o diabo, não pode aparecer em público fazendo milagres, porque Deus não permite. Deus permite em alguns casos, como o caso lá de Moisés e Arão, né? Que os magos do Egito fizeram os mesmos sinais de prodígio que Moisés, porque era o demônio que atuava por meio dos magos do Egito. Deus permite que o demônio demonstre seu poder em grupo satânico, né? Quando é invocado, ele aparece e nas missas satânicas ou missas negras. Então o diabo aparece para seus seguidores, seus discípulos, e faz ali algum sinal, alguma cura de alguma doença. Porque, como eu disse em Apocalipse, só no final dos tempos o diabo vai aparecer para todo mundo, em público, fazendo sinais, prodígios, mandar descer fogo do céu. Então, nessa lógica, segundo a Bíblia, segundo a demonologia, Nossa Senhora de Fátima, Lourdes, Guadalupe, não era o diabo, não era o demônio. Isso é mentalidade protestante. Porque para o protestante tudo é coisa do diabo. Doenças é coisa do diabo, doenças é de origem demoníaca, como dizem os evangelhos. Só que ali era uma ideia do povo antigo, era uma crença do povo antigo. Hoje sabemos que doença tem origem por meio de bactéria, vírus, ou falta de serotonina que causa depressão ou ansiedade, né? Em alguns casos, uma possessão demoníaca, sim, vem com doenças. Mas isso não quer dizer que doenças em si tenham origem demoníaca. Dizer isso é voltar à Idade Média, entendeu? É voltar a 2000 anos com a ciência hoje, né? Então isso é uma mentalidade protestante, alguém que não estuda nem a Bíblia, nem a história, nem demonologia, nem psicologia, vai falar besteira. Então, para atacar os católicos, vão falar que as aparições de Nossa Senhora era coisa do diabo, era o demônio, sendo que biblicamente não. Deus não ia permitir. Se Nossa Senhora de Fátima ou Nossa Senhora de Lourdes fosse de fato o diabo, Satanás, fazendo milagres, falando que tal dia ia fazer um milagre no céu, Deus não ia permitir. Porque Deus não é Deus da confusão. Não é o Deus de confusão. Né? Agora, segundo a psicologia, isso é uma explicação para os protestantes que não estudam. Né? Aí, como disse, como que eles podem dizer que a Nossa Senhora de Fátima é coisa do diabo, sendo que o diabo e o demônio na Bíblia não existe? Eram crenças de outros povos que influenciou os judeus e os cristãos. Influenciou a Cabala, influenciou o judaísmo rabínico, né? Como eu disse lá no começo, demônios, daimones, como nos dicionários grego, bíblico, léxico, bíblico, grego, são divindades, são deuses, gênios de origem grega e romana. Então, se
o protestante dizer que Nossa Senhora de Fátima, Lourdes, é o diabo, ele não tem onde se apoiar. Né? Não é a Bíblia que ensina. Isso é crenças que foi incluída dentro da Bíblia, incluindo o livro de Enoque, que fala sobre a queda dos anjos. Não é a Bíblia que fala sobre a queda dos anjos, é o livro de Enoque, é a Cabala, é os gregos, é os romanos, é os mesopotâmicos. Isso é história. Isso é teologia. Se o cara estudou história e teologia e fala besteira, é porque ele não estudou teologia e história em faculdade séria. Só se for faculdade de fundo de quintal, né? Porque historicamente, diabo, demônio eram crenças adotadas de outros povos, como os mesopotâmicos acreditavam em outros deuses, os judeus adotaram a cabala, os cristãos. Então, isso é leitura fundamental. O protestante não tem onde se apoiar. Quem estuda, né? Agora o protestante leigo, analfabeto, semi-analfabeto, vai acreditar na Bíblia. Né? Segundo a psicologia e parapsicologia, a aparição de Nossa Senhora para os 3 pastorinhos, Jacinta, Francisco e Lúcia, era alucinação ou esquizofrenia? Segundo a psicologia e a parapsicologia, essas aparições não parecem ter sido alucinação, porque esta não é um acontecimento normal do ponto de vista da psicologia. Na psicologia, tais percepções indicam uma grave perturbação nas pessoas que as experimentam. Em princípio, tratando-se de um fenômeno integrado também por elementos de ordem espiritual, é prudente analisá-lo, não guiar-se unicamente pelas aparências. Querendo-se saber realmente se houve intervenção de Deus ou não nas aparições, primeiramente seria necessário que se esgotassem as explicações de ordem puramente natural, através da psicologia, parapsicologia, da física. E se ainda persistisse alguma dúvida, passar-se ao plano espiritual, tentando sempre compreendê-lo, O que a igreja diz sobre as aparições religiosas? Nas aparições verdadeiras sempre continuam acontecendo os milagres como confirmação das aparições, e não somente durante estas. E quando nas curas se esgotam todas as possibilidades de ordem natural através da medicina, da psicologia, da parapsicologia, então a igreja deixa em aberta a possibilidade de que possa existir uma intervenção de Deus. A igreja, nos processos de canonização do santo, examina primeiro cuidadosamente as suas anunciadas aparições, permitindo somente depois de longo exame as divulgações de tais fatos, mas sem, entretanto, impor a obrigação de crer neles. Em outra palavra, não são matéria de fé. Se o protestante fala, né, afirma que atacar o catolicismo, atacar as aparições marianas, primeiramente, protestante, as aparições marianas não é dogma da Igreja Católica. Não são matéria de fé. Não são verdades de fé. É um acontecimento histórico que cabe à Igreja apenas reconhecer e a ciência comprovar. Então, protestante não está atacando a Igreja Católica. Porque as aparições de marianas não é matéria de fé, não é verdade de fé, não é um dogma católico.
O católico é livre para acreditar não. Então, ignorância é sua, meu irmão. Porque você precisa estudar a história, precisa estudar a Bíblia, né? Precisa estudar psicologia, parapsicologia, demonologia, antes de falar merda, cocô. As aparições religiosas não são verdades de fé, sendo somente uma verdade histórica ou humana. Embora em muitos casos sejam dignas de todo o crédito, temos de advertir, porém, que nem a parapsicologia, nem as demais ciências encontraram até agora uma explicação lógica para essas aparições. Algumas das aparições de Nossa Senhora reconhecidas pela Igreja são do Pilar de Zaragoza, na Espanha, Lourdes, na França, Fátima, em Portugal. E o caso das supostas aparições na Iugoslávia, como fica? Por enquanto esse caso fica em aberto, havendo a liberdade de crer ou não nele. Todavia, unicamente a Igreja cabe confirmá-lo. Mas enquanto a Igreja não se pronuncia sobre essas aparições, convém ter presente o que aqui o autor falando, né, do livro, que ele escutou de um bispo no aniversário das aparições de Nossa Senhora, uma vidente de sua diocese. Verdadeiro ou não, o fato das aparições, ele ajuda a aprofundar a fé das pessoas. E por isso não podemos ficar alheios a essas manifestações de religiosidade popular. Até um bispo católico, olha o que ele diz sobre as aparições. Verdadeiro ou não. Né? Ou seja, isso é uma catequese, né? O que as aparições querem dizer para as pessoas, né? É uma catequese. Verdadeiro ou não, isso cabe à ciência comprovar, à igreja reconhecer, né? Aí entra também a psicologia, a parapsicologia, física, a história, entender os documentos antigos, os documentos da época, né? Os artigos, as testemunhas. Houve milagre autêntico, não reconhecido pela igreja, por médicos, pela medicina. O que diz a Bíblia, o que diz a demonologia, né? Tudo isso eu falei. Mas o protestante, ignorante, sempre vai falando. Não todos os protestantes, né? Porque tem protestante, de fato, que eles respeitam a Virgem Maria e a Igreja Católica. Mas eu digo os protestantes militantes que atacam o catolicismo romano, afirmando que essas aparições são coisas do diabo. Meu irmão, como diz o Luciano Huck, loucura, loucura, loucura. Né? Isso basta estudar, não basta falar que é o diabo. Porque, biblicamente, o diabo não aparece publicamente fazendo milagres. Biblicamente falando, Deus não permite. Deus não é o Deus de confusão. Vai estudar, vai estudar.